Olá, tudo bem? Meu nome é Edmar Santos, eu sou médico cardiologista e clínico, como você sabe, e é um prazer recebê-lo aqui no canal Evidências Médicas. Mais dessa vez, esse canal tem por motivação a difusão do conhecimento médico, tentando passar aí dados que sejam relevantes na comunidade médica e também para aqueles que se interessam pelo tema e de uma forma confiável, né? Esse que é o... Claro que ele sempre vai carregar o viés meu, são as minhas impressões sobre os assuntos e, portanto, leve isso em consideração na sua leitura, na sua interpretação das informações, tá bom? Espero que você goste, que você assine o canal, ative o sininho, aquelas coisas que todo canal de YouTube pede para você fazer, e espero que você assim o faça. Antes de iniciar o vídeo, eu vou fazer um react, na verdade, para um sujeito que pediu para que eu fosse mais simples nos meus comentários, né? Ele tratava sobre o assunto no canal coenzima Q10, quem não deve usar, né? Então eu respondo de uma forma muito franca que eu sou médico desde sempre, há 31 anos, né? 100% do meu tempo eu sou médico, eu não sou outras coisas, minha forma de ganhar a vida é como médico, então eu falo como médico, não tem como ser diferente. Convivo com médicos, trabalho o tempo inteiro com médicos, trabalho bastante, então não tenho como, não sei como, não tenho a menor intenção de mudar o meu estilo de ser. Gosta do canal? Siga, acompanha, dá o like. Não gosta? Procure outro canal. Eu não conseguiria fazer um vídeo muito tosco, muito simplificado, muito de tal sorte a falar de o colesterol é vilão, é bandido, mocinho, isso aí não é neste canal que você vai encontrar esse tipo de coisa. Quer outro canal com esse perfil? Vai lá no Dr. Laí Ribeiro, Dr. Ernesto das Couves, vai no Dr. enfim, Stuart Mills, alguma coisa assim, e aí você talvez encontre uma notícia mais simplificada, mais afeita à sua capacidade intelectiva, ok? Neste canal, não é isso que vai acontecer. Por quê? Porque eu não quero, eu sou dono do canal, eu faço do meu jeito. Tá bom? Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, terminou ontem, na verdade, o Congresso Americano de Cardiologia do primeiro semestre. Então, para que você entenda como é que funciona isso daí, é o seguinte: existe o Congresso, existe um contínuo entre os congressos, ou seja, a informação que foi feita aqui, ela tem continuidade nos congressos seguintes. Então, é aquela construção do tijolinho. Eu coloco um tijolinho aqui, depois vou subindo, até que formar aquele arcabouço do conhecimento científico, e é assim que funciona na cardiologia. Então, o Congresso Americano do primeiro semestre chama-se American College of Cardiology, né? Existem duas sociedades de cardiologia nos Estados Unidos, o American College of Cardiology, ACC, e American Heart Association, né? E então, normalmente em março, ocorre o American College, esse congresso. Depois vem o Congresso Europeu de Cardiologia, que se dá em agosto, no verão europeu, fantástico sempre, né? O maior do mundo. E por último vem o American Heart Association, que é em novembro, o Congresso da American Heart. Então, dentre um para o outro, existe esse contínuo, existe inclusive uma interface entre eles, tem salas do europeu dentro do American Heart, do American College, no europeu tem sala do American College, e assim por diante. Então, aqueles trialistas, aqueles que apresentam estudos, eles estão presentes nos três
eventos mais importantes. Ora, mas e o Congresso Brasileiro de Cardiologia? Ora, o Congresso Brasileiro de Cardiologia e o Congresso Mundial de Cardiologia, é tudo bosta, né? O que interessa são esses 3 congressos. Não é, me expressei mal, não fui muito feliz. O Congresso Brasileiro de Cardiologia, ele é um pupurri desses 3 outros que ocorreram. A mesma coisa no mundial, não é só brasileiro, não. O latino-americano, o australiano, o japonês, é tudo igual. Esses 3 é que manda. É como se fosse lá no tênis o Grand Slam. E o resto é prêmios, troféus secundários, né? Então, no Congresso Brasileiro é bom, né? Até grande em termos de número de participantes, mas jamais alguém vai abrir um estudo importante, assim, sendo a primeira vez que vai ser apresentado no Congresso Brasileiro de Cardiologia. Isso, esqueça que jamais acontecerá, porque não há uma legitimidade social no meio da cardiologia do Brasil em relação a esses outros países que são mais importantes do que o Brasil, né? Então, como terminou o congresso agora de cardiologia, tem muitas novidades. Depois nós iremos gravar vídeos falando sobre essas novidades e, como eu disse, o viés meu, as minhas opiniões particulares sobre o que foi apresentado ali e o que dá para ser usado do ponto de vista prático, né? Em termos de consultório. Porque, veja, uma coisa é o que se constrói nos estudos e, através dessa construção nos estudos, você vai tomar uma fonte de conhecimento, né? E essa fonte de conhecimento, ela é utilizada através das diretrizes, são grupos de experts que vão pegar essas evidências e vão construir grupos de recomendações. Evidentemente que essas diretrizes serão tão diferentes quanto diferentes foram os países. Olha, eu não posso colocar na mesma uma diretriz americana igual a brasileira, porque o poder aquisitivo do brasileiro é totalmente diferente do americano, as condições econômicas e sociais, o que tem disponível de tratamentos, de equipamentos é muito diferente, né? Então, há uma responsabilidade daqueles que fazem a diretriz no Brasil que tem que colocar no bolso, sobretudo do SUS, onde estão 75% dos brasileiros. E, evidentemente, o indivíduo que te procura num consultório privado, ele muitas vezes ele tem recursos para sair fora desse rol que foi preconizado em função do bolso do SUS. Tá entendido? Então, e isso, claro, muda a situação. Obviamente, você há de convir comigo que o indivíduo que é atendido, por exemplo, no Sírio-Libanês ou no Albert Einstein, vai ter um tratamento diferente, né? Vamos abrir o jogo aqui, do que o indivíduo que foi atendido no hospital de Pirituba pelo plantonista Zequinha, formado na Universidade da Caixa Prego em 12 anos, e etc, etc, etc. Pois bem, mas hoje eu vou tratar de um assunto mais importante, né? Bom, em novembro do ano passado, 2022, nós estamos em março de 2023, houve um dado epidemiológico bastante importante, que é a ultrapassagem do AVC, então um dado epidemiológico, o AVC, o derrame, ultrapassou o infarto agudo do miocárdio como a principal causa de morte entre brasileiros. Ora, esse dado poderia passar despercebido se não fosse a gravidade da situação. Veja, o paradigma dos estudos epidemiológicos, eles marcam o seguinte: lá no começo do século XX, final do século XIX, a principal causa de morte entre os brasileiros
eram doenças infecto-parasitárias, né? Depois essa situação se muda, depois da Segunda Guerra Mundial, mudança do estilo de vida e etc. E o AVC passa a ser a principal causa de morte entre brasileiros. Já no final do século passado, o infarto se sobrepõe ao AVC. E isso é positivo, muito positivo, porque os fatores deflagradores do infarto são mais complexos do que os deflagradores do AVC, apesar de ambas terem os mesmos fatores de risco e serem doenças cardiovasculares bastante prevalentes. Contudo, o infarto ele é mais difícil de ser evitado do que o AVC. O AVC, claro, tem vários fatores de risco, a aterosclerose é um deles, a fibrilação atrial outro deles, mas o epicentro do problema está na hipertensão arterial, né? Hipertensão arterial não tratada ou mal tratada. A gente sabe que a maioria dos brasileiros que são hipertensos, 30% da população, então estamos falando de 70 milhões de brasileiros, são hipertensos, a maioria nem sabe que é hipertenso, porque 65% dos indivíduos hipertensos não manifestam sintomas, e ter ou não sintomas não discrimina prognóstico, o que discrimina é o quanto está marcando no aparelhinho lá, no esfigmomanômetro, né? E isso é uma situação crítica, porque a pessoa não sente, não procura o médico, não trata, acha que não precisa tratar, tem todo aquele viés, aquela coisa, não, eu vou tomar o remédio e vou ficar broxa, eu vou tomar o remédio e vou ficar molenga, vou ficar com a cabeça frouxa, vou pensar devagar, mais devagar ainda. E aí a pessoa acaba não utilizando a medicação, né? Ou abandonando o tratamento. E hoje o SUS oferece um atendimento bastante satisfatório no que diz respeito à hipertensão. Você tem as 3 principais classes de drogas representadas aí por losartana, amlodipina e hidroclorotiazida disponíveis de graça pelo SUS, né? Às vezes você não consegue controlar a pressão com apenas essas estratégias, tem que lançar mão aí de outras formas, mas na maioria esmagadora dos casos você consegue resolver com estas drogas aí que eu falei. E o que acontece? Acontece que quando você novamente tem o AVC como primeira causa de morte, sendo que não houve uma grande queda de mortes por infarto do miocárdio, pelo contrário, houve um aumento em números absolutos, significa que houve um crescimento do AVC. E por que houve esse crescimento do AVC? Claro que tem um pano de fundo também importante do estresse que as pessoas estão vivendo, no status pós-pandemia, ou podemos dizer mais ou menos isso, perda de emprego, situação econômica catastrófica, que não apenas o Brasil, mas o mundo inteiro vive, mas sobretudo a hipertensão que foi colocada de lado, não está sendo bem tratada. Então é fundamental tomar os remédios para hipertensão, primeiro ir ao médico, né, para fazer o diagnóstico correto da pressão. Hipertensão é aquele indivíduo que mantém no consultório médico pressão acima de 14/9 e medidas domiciliares com aparelho calibrado acima de 13/8. Então, esses indivíduos precisam estar medicados. Além de medicados, tem que adotar um estilo de vida apropriado, que é fazer atividade física, manter o peso menor, né? Não evitar a obesidade e evitar comer com muito sal. Então, essa é a estratégia básica. A título de curiosidade, alguns anos atrás, Portugal era o único país da Europa Ocidental cujo AVC era a principal causa de morte, né? Dentre as mortes cardiovasculares, que são a maior parte de causa de morte. E eles lá fizeram uma estratégia, como o português gosta muito de pão, diminuindo o sal no pão. Foi uma estratégia de saúde pública, junto com a Sociedade Portuguesa de Cardiologia, que logrou resultado muito eficaz
de tal sorte hoje Portugal não ser o AVC a principal causa de morte, o infarto é. Então, é uma mudança de paradigma, né, do status epidemiológico. Então, nós temos que ficar atento a isso. Toda consulta médica, não importa a especialidade, deve ser medida a pressão arterial, né? E o paciente também, como membro constituinte e mais importante de uma sociedade, deve ficar atento a isso e medir sua pressão em consultas médicas, ou adquirir também um aparelho desses que você consegue medir em casa. Vale lembrar que não existe duas medidas de pressão arterial iguais, então não pense que... Mas não vai comprar o de pulso, hein? Compra o de braço. Não pense que existe duas medidas iguais por razões físicas que não vem agora ao caso, mas outro dia eu posso até explicar para vocês sobre a pressão arterial. Então não é que seu aparelho esteja estragado, na verdade não existe mesmo duas medidas iguais. Então é fundamental a avaliação da pressão, porque controlando a pressão você diminui significativamente o risco de AVC, porque a hipertensão mantém um link direto com o AVC, né? É um fator de risco chamado causal. Você aumenta a pressão, aumenta o risco. Diminui a pressão, diminui o risco. Simples assim. Tá bom? Um grande abraço, continuo de olho em vocês. Até breve. Tchau.